Fala, meus caros, como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos novamente a este mítico estádio Camp Nou, a casa do Barcelona, que recebe nessa semana mais um jogo de Champions. Entretanto, não é qualquer semana, entretanto, não é qualquer quarta-feira. Eu não sei bem se vocês sabem bem o que vai acontecer nessa quarta-feira de Champions, todos os jogos desta oitava e última rodada da fase de Liga. Eu sou a favor de cada um tem seu gosto, né? E tem muita gente que fala que prefere o outro formato de Liga dos Campeões da Europa, com a fase de grupos e tal, com confrontos em casa e fora, 2 vezes contra o mesmo time, enfim, aquele modo tradicional que a gente se acostumou durante tanto tempo. Mas o meu gosto é que este novo formato continue por muito, muito tempo, cara, porque realmente ele proporciona dias como o que teremos nesta quarta-feira. Aí você vai falar, pô, mas será que vai ser tão emocionante assim? Vai, a cada minuto, a cada lance, exatamente porque tem muita coisa em jogo e talvez a disputa principal envolva realmente o Barcelona, né? Porque nós já temos o Arsenal classificado, o Bayern de Munique ali na segunda colocação e tal, mas depois disso nós temos uma briga intensa que promete parar o futebol europeu realmente para o G8, ou o top 8, ou o top 8, como diria Simeone. Que jogador é esse? Que jogador é esse? E a ideia desse vídeo aqui é a gente trocar uma ideia um pouquinho da prévia da partida do Barcelona. Estou fazendo essa cobertura e tal, mas também fazer uma simulação, ó. Estou com outro telefone aqui para a gente simular alguns resultados e ver como é que vai ficar depois dessa quarta-feira o top 8 da Champions, né? Porque o G8 evita o mata-mata antes das oitavas de final, o famoso playoff, e todo mundo quer estar nele. E tem muita gente brigando por ele, né? Nós estamos falando que o Barcelona está na 9ª colocação, hoje fora do top 8, com 13 pontos e mais 5 de saldo, 9ª colocação. Junto com o Barcelona tem mais 7 equipes com 13 pontos que podem beliscar essa vaga. Óbvio, precisam cada uma de combinações de resultados, dos seus próprios resultados, de fazer saldo de gol. O saldo de gol é fundamental neste momento, né? Até mesmo para o Barcelona. Mas só isso já promete muita coisa. E depois, já dentro do G8, nós temos um confronto direto entre Paris Saint-Germain e Newcastle, né? E esse confronto mata uma das equipes. O empate não interessa para nenhuma das equipes, porque não garante a vaga. E depois, quem perder, muito provavelmente fique fora do G8. Esse jogo é em Paris. E aí depois a gente tem algumas surpresas que podem acontecer, que a gente não pode tirar a carta fora do baralho. Por exemplo, o Real Madrid jogando com o Benfica no Estádio da Luz. O Real Madrid nunca venceu no Estádio da Luz. E o Benfica não tem nada a perder, com o Mourinho querendo espetar o antigo clube, né? Então, assim, tem muitos fatores, né? Imagina se o Benfica ganha do Real Madrid e o Barcelona vence o seu jogo e o Real Madrid vai para fora do top 8 com 15 pontos. Seria loucura. Mas pode acontecer. E por conta disso, tem vários jogos que o Barcelona, ou o torcedor do Barcelona, vai ter que ficar de olho, e não só torcedores dos outros clubes, né? Por exemplo, o jogo do Manchester City, o jogo do Sporting. O Sporting enfrenta o Atlético de Bilbao fora de casa e esse jogo pode ser decisivo. O jogo da Atalanta, do Atlético de Madrid, enfim, não vai ter tela suficiente para conseguir acompanhar. O que eu acho, tá? Olhando pela perspectiva do Barcelona, que é a equipe que eu tô cobrindo aqui, uma vitória simples deve bastar, porque não vai ter uma combinação de outros resultados que faça com que o Barcelona fique de fora mesmo com uma vitória simples. Uma vitória simples significa criar aqui um saldo de mais 6, e aí para outras equipes ultrapassarem o Barcelona precisam ganhar de 2 ou 3 e várias equipes, né? Então eu acho que uma vitória simples fará com que o Barcelona se classifique. Mas para garantir, é melhor um 2-0, um 3-0, pensar talvez numa goleada, o que não vai ser fácil, porque do outro lado tem o Copenhagen. E aí é que entra essa graça da fase de Liga, porque o Copenhagen não é favorito, a derrota nem pensar, o empate não chega e precisa ganhar para conseguir a sua vaga no G24, né? Então é uma equipe que vem sem medo, sem nada a perder. O treinador, o Jacob, falou sobre isso hoje, mesmo jogando no Camp Nou, mesmo jogando contra um Barcelona favoritaço, é preciso tomar e levar riscos, né, para o jogo para conseguir se classificar. Então se torna uma espécie de decisão. Não vou falar em final, porque final é
muita coisa, mas se torna uma espécie de decisão. Só passando algumas informações do Barcelona rapidamente aqui, até liguei a luz sem querer. Barcelona hoje rolou a coletiva de imprensa do técnico Hans Flick e do Dani Olmo, e tivemos aí algumas novidades, né? O Ferran Torres está recuperado, deve ter minutos nessa partida contra o Copenhague. Eu não sei se ele vai estar apto para jogar os 90 minutos ou se será o titular, né? Imagino que o Robert Lewandowski comece e ele entre na segunda etapa consoante ao jogo. O Ferran Torres, que é o artilheiro do Barcelona nessa temporada, estava fora por conta de lesão. O Lewandowski não vive um bom momento, alguns jogos ruins em sequência. É um jogador já veterano, é um jogador que está no final do contrato, precisa fazer mais para ter o seu contrato renovado em outros modos, é verdade, como redução drástica salarial e tal, por mais um ano. Está com 37, né? E eu imagino que essa reta final seja importante para o Lewandowski, mas ele não está conseguindo aproveitar. Não sei se é uma questão de momento, de fase, ou se realmente a idade chegou, mas o ponto é que o Ferran disponível é uma excelente notícia para o Hans Flick. Tem que ver aqui se não chega os meus entrevistados ali, porque eu vou entrevistar a galera do Copenhagen daqui a pouquinho, mas não. E o Hans Flick não pode contar com o Pedri, né? Essa é a grande baixa do Barcelona. A gente se viu no jogo do Oviedo como o time não consegue controlar os tempos do jogo sem o Pedri, não consegue encontrar passes verticais, especialmente criar pelo corredor central, especialmente tem que ficar acionando bola longa, né? Bola picada na área. E o Pedri faz toda a diferença nesse sentido, até para girar o jogo com mais velocidade, até para guardar a bola, esconder a bola e fazer com que o Barcelona não sofra tanto nos contra-ataques. O Pedri faz falta, vai ficar um mês parado, e isso, de certa forma, é uma péssima notícia, né? Agora, pode ser também uma forma do Hans Flick testar outras opções, o Dani Olmo um pouquinho mais atrás, junto com o De Jong e o Firmino no meio campo, ou o próprio Eric Garcia com o Dani Olmo titular, e o Firmino como opção, né? O Firmino que não jogou a última partida, ou o Firmino titular, Dani Olmo no banco de reservas, tem muita opção. Hoje o Dani Olmo foi na coletiva de imprensa. Geralmente o jogador que vai para a coletiva de imprensa joga, mas isso não é uma regra, né? Pode ser também tentando enganar. O Dani Olmo, que vive uma excelente fase, um excelente momento, fez gol contra o Slavia Praga, golaço, fez gol e muito bonito contra o Oviedo, e hoje falou um pouquinho pra gente em relação ao seu momento, a fase, a expectativa de Copa do Mundo, e também explicou um pouquinho o seu cabelo platinado, né? Nevou na casa do Dani Olmo, e explicou que foi uma promessa da Eurocopa de 2004 e também que a sua avó consegue vê-lo melhor pela televisão, consegue identificá-lo melhor, porque todos parecem iguais, ela não enxerga muito bem. O Dani Olmo falou que com esse cabelinho loiro dele, platinado, ele consegue ter melhores resultados para que a sua avó consiga o ver. E o Hans Flick falou um pouquinho sobre a pressão alta, né? Elogiou bastante o Lamine Yamal depois do jogo, não pelo gol que fez, porque foi um gol muito bonito também, com um belo passe do Dani Olmo, mas pela pressão que exerceu no primeiro gol do Barça. Eu acho que isso é fundamental realmente para essa equipe do Barcelona, assim, para que essa equipe dê um passo à frente. O Barcelona precisa ser matador naquilo que é a pressão na saída de bola do adversário. O Rafinha faz muito bem isso, o Ferran faz muito melhor do que o Lewandowski, mas é preciso também ter auxílio e a participação de Lamine Yamal, né? E eu acho que isso fica evidente a cada jogo do Barcelona. O Hans Flick elogiou bastante o Lamine Yamal, até para incentivá-lo a fazer mais vezes isso, né? Mais vezes isso. Barcelona favorito para esse duelo, portanto, contra o Copenhagen. E não teve jeito, né? Na valentia tive que colocar aqui o capuz para a gente terminar o vídeo e fazer junto a essa simulação. Eu quero que vocês também deixem os comentários aí, se vocês acham que vai ser mais ou menos isso. Começando com Barcelona e Copenhagen, eu acho que o Barcelona vence por uma vantagem de 2 gols, então eu vou colocar 2-0 aqui. Essa simulação você pode fazer no aplicativo da UEFA, tá? Só fazer o download lá, Champions League, o aplicativo oficial que você consegue fazer a simulação assim como eu estou fazendo. Paris Saint-Germain e Newcastle, eu vou colocar 2-1 Paris Saint-Germain, tá? Só para deixar claro que o jogo é em Paris, então estou apostando na vitória do time do Luiz Henrique,
que já passou sufoco nas últimas 2 rodadas da Champions, né? Perdeu para o Sporting, empatou com o Atlético de Bilbao, enfim, acho que os caras vencem em casa. Manchester City e Galatasaray, acho que o Galatasaray não vai ser páreo para o Manchester City, eu vou colocar 2-0 também, uma vantagem de 2 gols. O Liverpool vence o Karabag por 3-0, acho que esse jogo o Liverpool vai conseguir uma vitória tranquila, tá? Vou botar 2-0, tá? Vamos lá. Borussia Dortmund, Inter de Milão, acho que esse jogo em Dortmund vai ser um empatezinho, coloquei 1-1. Arsenal e Kairat, acho que o Arsenal vence mesmo, deve entrar com o time misto, vou botar aqui 2 gols de vantagem, 2-0. Aí nós temos Bayer Leverkusen e Villarreal, vou colocar aqui 2-1 Leverkusen. Atlético de Madrid, Bodo Glimt, vou colocar uma vantagem de 2-0 para o Atlético de Madrid, pode ser até mais, né? O Bodo não é uma equipe ruim, acabou de vencer o Manchester City, mas eu acho que o Atlético de Madrid em casa vai confirmar. Benfica e Real Madrid, vou colocar aqui um empatezinho, tá? Eu acho que pode cair para o Real Madrid é favorito, mas vou colocar um empate por ser no Estádio da Luz, o Mourinho querendo fazer uma graça e tal. Vou colocar um empatezinho aqui, mas aqui poderia ser uma vitória tranquilamente do Real Madrid. O empate não tira o Real Madrid do G8. Frankfurt e Tottenham, acho que esse jogo vai ser um empate, vou botar 1-1. Clube Brugge e Olympique de Marseille, acho que 1-1 também esse jogo aqui. PSV Eindhoven e Bayern de Munique, acho que o Bayern vence fora de casa, mas não deve ser um resultado muito largo, então vai ser um 2-1, vou colocar o Bayern de Munique vencendo. Ajax e Olympiacos, acho que o Olympiacos vence mesmo fora, tá? Tem essa impressão. O time não tá muito bem, esse time do Ajax, vou botar 1-0 Olympiacos. Napoli e Chelsea, esse jogo eu vou botar 2-1. Putz, 2-2, tá? Napoli e Chelsea, não tô muito convicto do que vai acontecer. Mônaco e Juventus, vou colocar uma vitória da Juventus 1-0. União São Geloase e Atalanta, 1-0 a Atalanta. Sporting e Atlético de Bilbao, o Atlético não tá bem, né? E o Sporting tem o retorno de alguns jogadores importantes, vou botar 2-1 Sporting. Vou apostar na vitória do Sporting. E o Pafos ganhando do Slavia Praga 1-0, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui na nossa classificação geral. Ó, vou botar na tela para vocês. O Arsenal ficou em primeiro lugar com 24 pontos, o Bayern 21, o Liverpool 18. Paris Saint-Germain na 4ª colocação com 16, Real Madrid na 5ª colocação com 16 pontos, o Barcelona na 6ª com 16. Sporting classificado em 7º lugar e Manchester City fecha o G8, né? Depois temos Atlético de Madrid, Atalanta, Tottenham, Juventus, Chelsea, Newcastle, Inter de Milão e Borussia Dortmund. E fechamos o G24 com Bayer Leverkusen, Olympiacos, Olympique de Marseille, Galatasaray, Karabag, Napoli, Pafos e Mônaco. O PSV, nas minhas contas aqui, é o time que abre aqueles que estão fora. O Benfica ficaria em 20º, uma participação ridícula na Liga dos Campeões da Europa. E assim nós terminamos o restante dessa classificação. O que vocês acharam? Quero saber a simulação de vocês aqui nos comentários. Deixa eu ir embora que tá chovendo muito, vou me proteger. Tchau!